Sejam bem-vindos à nossa edição do Pod Multiplica, que traz como tema hoje Conexão EFAP, onde o conhecimento se multiplica. Então, a EFAP é a Escola de Formação e Aperfeiçoamento, dos profissionais da educação do Estado de São Paulo. E para esclarecer um pouquinho mais sobre esse tema, nós vamos conversar com a subsecretária da EFAP, que é a Daniela Tessig Giacomo. Muito obrigada, Daniela, pela sua disponibilidade. Quero agradecer a sua parceria nesse nosso projeto. Eu que agradeço o convite. Da Unidade Regional de Ensino Guarulhos do Sul. E pedir para você, em primeiro lugar, falar um pouquinho sobre a sua experiência na educação e o que é a EFAP. Desde que eu me entendo por gente, eu trabalho com educação. Então, eu tenho mais de 25 anos de atuação na área. Não na educação básica, eu passei por um período longo no ensino superior e depois na educação continuada, ou seja, lifelong learning, entendendo qual que é o processo do aprendizado contínuo que o ser humano precisa ter para estar em constante evolução, até receber o convite para atuar na EFAP. E foi um grande presente para mim, porque a EFAP é uma escola de formação que pensa em todos os profissionais que estão na educação do Estado de São Paulo. Então, é claro que a gente tem um grande foco no professor, porque ele é um grande ator que está com os nossos alunos, mas agente de organização escolar, diretor, supervisor, todos esses atores que estão na comunidade escolar ali, que estão na escola, também são público-alvo de formação da EFAP. Então, a EFAP pensa na formação como um todo através de determinados projetos. Então, o Multiplica é um projeto que a gente promove formação entre pares para os professores. Além do Multiplica, por exemplo, a gente tem o planejamento de aula, que são os vídeos autoinstrucionais que a gente oferece para a rede, as formações presenciais, cardápio formativo. Então, tudo isso é um escopo muito amplo que serve para que a gente ampare o professor, instrumentalize o professor para atuar de uma forma mais assertiva em sala de aula. Então, assim, pelo que você me falou, entende-se que todos os atores que estão envolvidos ali dentro da escola fazem parte desse desenvolvimento do estudante, né? Exatamente. E a gente precisa estar muito conectado enquanto secretaria. Então, do órgão central saem todas as deliberações para todo esse público. Então, a EFAP, ela tem por dever ser muito mais do que informativa, porque através do boletim, todo o público das escolas recebe informações. Mas como que a gente forma, como que a gente prepara esse público para estar preparado para, por exemplo, o professor dar uma boa aula, para o diretor dar um feedback assertivo, o PEC, qualidade da aula, dar um feedback assertivo para o professor. Então, cada ator tem uma responsabilidade nesse processo como um todo. E a EFAP olha esses programas de formação pensando na necessidade de cada público. E essas frentes se conversam, né? Elas acabam se complementando. Em algum momento, elas vão se encontrando dentro do mesmo objetivo, a melhoria da aula, o apoio para o estudante para que ele permaneça na escola e de forma satisfatória. Rosângela, eu gosto de ser sincera porque em todas as minhas falas eu quero muito que quem esteja me escutando sinta muita sinceridade e honestidade. É claro que a gente muitas vezes tem dificuldade de conectar todas as ações, porque são subsecretarias diferentes que pensam nisso. Então, algumas ações nascem dentro da SUPED, outras nascem na SUARTE, outras aqui na EFAP. Só que o movimento, a relevância da EFAP está justamente nisso. Ela busca essa conexão o tempo inteiro. Ela corre atrás para fazer com que essas iniciativas não desçam separadas, elas desçam com uma certa ordem e conexão, principalmente para o professor. Muito obrigada. E como que o programa Multiplica, ele é estruturado dentro da EFAP, com tanta frente que você falou que atua junto nesse mesmo movimento, como que o programa Multiplica ele está sendo visto aqui? O programa Multiplica, na minha percepção, é um dos programas mais potentes de formação de professores que existe nas Américas. Por quê? A rede de São Paulo é uma rede muito grande e capilarizada. A gente consegue fazer com que esses professores estejam em comunidades, trocando experiências em momentos síncronos.
sabemos que fazer isso presencialmente seria praticamente impossível. E muitas vezes a gente perderia até o valor da conexão com outras regiões, com outras cidades que podem ter desafios semelhantes e experiências diferentes para compartilhar. Então, o Multiplica hoje é a grande ferramenta que a gente tem para subsidiar, para amparar o professor dentro da sala de aula. Eu tenho muita empatia hoje com os desafios que esse professor tem dentro da sala de aula. O aluno que ele recebe é muito diferente do aluno que ele foi, do aluno que nós fomos. As cobranças pelo resultado, por aquilo que ele precisa desenvolver no estudante, muitas vezes vão além da atuação desse professor em sala de aula. Existem contextos relacionados à vulnerabilidade da região, apoio da família. Então, é tudo muito amplo. O que o Multiplica se propõe? A ser um ambiente de troca entre os professores, que possa minimamente gerar segurança para a entrada numa sala de aula de uma forma mais assertiva. Então a gente começa aqui pensando quais são as pautas relevantes, aquelas que a gente percebe que os nossos alunos têm mais defasagem de aprendizagem. Então a gente olha, os indicadores, eles são importantes para a gente ter um norte, né? Para onde que a gente precisa seguir. Então, através desses indicadores, onde a gente percebe essa fragilidade, a gente utiliza esses tópicos, esses conteúdos para a construção das pautas. O professor multiplicador, ele é subsidiado com essa formação, então a gente melhora muito o repertório dele. Quais são as metodologias que podem ser utilizadas, quando dá certo, quando dá errado. E sensibiliza o professor multiplicador que o encontro do Multiplica é exitoso, dá certo, quando ele consegue potencializar a participação de todos os cursistas. Que ele não seja o detentor do conhecimento e o único mobilizador ali da fala, dos saberes dentro daquela agenda. Que ele consiga potencializar, que ele consiga criar um ambiente para que todos sintam-se confortáveis em falar, instigados a levar suas práticas, exitosas ou não, porque eu posso levar uma prática que não deu certo e, inclusive, explicar o que eu tive que fazer depois para corrigir aquela aula que não teve o resultado que eu esperava, e isso fazer sentido para os outros professores. Então, Rosângela, mais do que a gente colocar um professor dono de toda a sabedoria para dar uma aula, para falar o que é dar uma boa aula, a gente coloca os professores para trocarem experiências. Rede formando a rede. Isso é potente demais. Ali, né, que estão vivenciando isso e que se entendem, então, vamos dizer assim, falando a mesma língua, para não ficar algo muito distante, né? Isso. Vem deles mesmo a observância, a sugestão e a troca, né, entre os professores, no caso, que eu acho super rico, a troca entre pares do mesmo componente. Lembrando que o professor, ele recebe certificação para a evolução funcional e a pontuação para a atribuição do ano subsequente, mas que o foco é a melhoria da aula para o estudante e o apoio para o professor docente ali, que, como você trouxe, está enfrentando muitos desafios, né? Isso mesmo. E como equilibrar a inovação tecnológica, né, com a formação humanizadora? Que, como você falou, não tem como atender todos os professores, né, pessoalmente. Então, é uma potência muito grande o online, que acaba sendo a nosso favor a formação que abrange todos. Mas como que a gente pode fazer a parte tecnológica mantendo essa formação humanizadora? Com a participação do professor. Porque a gente usa a tecnologia para driblar essa capilaridade, a amplitude da rede. Mas quem que está naquele momento síncrono no Teams? São professores. Quem que vai deixar esse momento valioso? A predisposição do professor de participar daquela aula e fazer com que aquela participação seja mais do que apenas por um ponto na atribuição ou por evolução na carreira ou qualquer outro motivo. Que seja para que ele entre em sala de aula
com mais subsídios para fazer a diferença na vida dos alunos. Que ele tenha esse momento de troca, para que ele não se sinta isolado ou apenas cobrado, para que ele sinta que a secretaria também está entregando para ele uma ferramenta potente, que é um encontro com colegas do mesmo componente para discutir metodologias em cima de um conteúdo. Rosângela, se você pensar nos desafios que nós temos com os alunos hoje e o quanto isso muda, o quanto é desafiador, o quanto a tecnologia também nos impulsiona a mudar o tempo inteiro, o Multiplica é a única oportunidade que esse professor tem, muitas vezes, de capturar outros insights, ideias de outros professores, mesclar com aquela prática que ele já fez. Então, essa troca, ela é necessária para oxigenar a sala de aula do professor. E assim, com aquele olhar que você já trouxe pra gente, que eu achei assim excelente, quando você traz o professor como mentor, né? E aí, nessa troca com isso que você falou agora, tem uma frase sua que eu anotei que eu gostei bastante, que é assim: um mentor potencializa o que há de melhor no outro. Então, o professor como mentor de outros professores, como direcionamento, né? Abrindo o caminho ali, levando, dando a mão e caminhando junto, né? Eu queria mudar, trocar a sigla de PM, em vez de professor multiplicador, ser professor mentor. E por quê? Justamente por isso. Quando o professor está dando aquela aula, e às vezes ele é assistido, né, pelo diretor, pelo coordenador, pelo PEC qualidade de aula, e ele recebe um feedback. Mudar uma aula, Rosângela, é difícil. Porque mudar uma aula é quando a gente reconhece aquilo que a gente está fazendo errado e precisa ajustar. E muitas vezes é mais fácil a gente pensar que o erro está no desinteresse dos alunos, que o erro está na falta de tecnologia, enfim, a gente sabe os inúmeros desafios que um professor encontra dentro de sala de aula, que não são pequenos e nem deixam de pressionar o resultado final. Só que o que está nas mãos desse professor? O que ele pode fazer? Nesse sentido, estar conectado com outros professores e ter um professor mentor que ele possa confiar, trocar experiências, pode fazer toda a diferença. Porque não é uma relação hierárquica, é uma relação de parceria. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho liberdade de expor essa dificuldade, porque pode ser inclusive uma dificuldade de um outro colega que tem aqui, e a gente troca experiências, a gente vence aquele obstáculo juntos. Essa mentoria não é o que o professor precisa, é o que qualquer profissional precisa. Eu, enquanto profissional, já tive outros mentores que me ajudaram a desempenhar meu papel de líder de uma forma melhor. E o nosso professor precisa disso. Então, ele precisa entender o Multiplica como essa rede de apoio e o professor multiplicador cada vez mais empoderado para mentorar esses professores. E a gente sente isso como especialista em currículo do professor. A gente sente essa mentoria, esse vínculo, essa confiança que você falou, onde ele pode confiar, onde ele pode se abrir, a fragilidade do professor. A gente sente isso com os nossos professores multiplicadores. E essa conexão é muito boa, porque faz bem pra gente poder ajudar, né? Poder abraçar. É o brilho no olho do programa. O professor multiplicador que entende esse papel de mentoria vira uma chave. O brilho no olho é diferente e os cursistas desse professor multiplicador vão ter também esse mesmo brilho no olho. Certo, eu vou até trazer a frase, né, do Paulo Freire, que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo, e é essa a pessoa, como é importante a conexão com o outro, né? E aí, Daniela, pensando nessa conexão de pessoas, nessa mentoria, nessa formação humanizadora, qual seria para você uma realização em relação à formação de professores na nossa rede estadual de São Paulo? Essa pergunta é a que vai nortear minhas ações todos os dias, Rosângela. Aqui, um pouquinho, uma das perguntas que você me fez, ao longo da pergunta, você ressaltou para o professor. Professor, ao fazer o Multiplica, você tem alguns benefícios. Você lembra quais foram os que você elencou? Sim. Você falou a certificação e a pontuação na atribuição. E o conhecimento e a parceria. Eu vou me sentir extremamente vitoriosa se o dia que a maior parte dos professores estiverem no programa
porque sentem uma necessidade crucial para a sua formação enquanto docente frente a uma sala de aula. Quando os pontos para atribuição ou qualquer outro incentivo, que eu não estou dizendo que eles não são importantes, eles são extremamente importantes, mas eles vão ser muito ínfimos perto da grandiosidade que o programa vai representar para todos os professores da rede, como uma rede de apoio, como um momento de troca, deles serem mentorados, deles entenderem que aquela formação tem valor através que agregou em algo para eles. Quantas vezes a gente não assiste uma formação e a gente está no trânsito, a gente está assistindo na velocidade 2 ou quando é o planejamento de aula, né? Ou a gente está com a câmera fechada ali porque está fazendo outra coisa, prestando atenção em outra coisa. Mas em determinado momento, essa chave vira, porque a gente escuta uma coisa, a gente participa de um momento que aquela frase do professor multiplicador ou aquela frase do meu colega faz sentido e representa para mim uma necessidade de estar naquela formação de corpo e alma. Então, quando eu entender que a maior parte da rede faz o programa, participa do programa, porque entende essa relevância, eu acho que eu estou com a missão cumprida. E que a contribuição é maior para o próprio professor. Para o próprio professor, né? para ele, exatamente. E essa é a nossa intenção nesse momento, né, que a gente está lançando o nosso podcast, Pode Multiplica. Essa é a intenção, fazer com que a informação, o conhecimento, que é o programa, o que ele pode trazer para o professor, do apoio dos benefícios, chegue a todos os professores da nossa unidade regional de ensino. Então, quero aproveitar para poder agradecer a sua parceria. Obrigada, viu, por ter dado essa oportunidade de conversa aqui conosco. Né? Dizer que a gente está junto nessa, pode contar com a gente. Nós estamos juntos na Guarulhos do Sul. Eu quero agradecer a nossa dirigente, a professora Cida, agradecer nossos técnicos, e Claudemir, porque eles sempre apoiam o nosso trabalho e nos deram a liberdade para que a gente estivesse aqui falando com você e fazer essa diferença. Muito obrigada. Excelente iniciativa, quero parabenizar. Acho que esse objetivo que a gente tem de gerar significado do Multiplica, ele só vai acontecer quando todos os professores entenderem o porquê o programa existe. Então, gravar esse programa e vocês, cada vez mais que vocês conseguirem explicar, desdobrar as minúcias do programa, isso gera mais significado para o professor, para fazer com que ele participe de corpo e alma. E o que eu puder fazer, vocês podem contar comigo, que eu estarei junto aí. Obrigada pela atenção de todos. Até mais.